Esse é o túmulo do Vasco da Gama. Ele está descansando aqui no Templo dos Descobrimentos, Mosteiro dos Jerônimos, aqui ao lado do poeta Camões. Mas está aqui também quem mandou construir o mosteiro em 1502. Foi o rei Dom Manuel o Venturoso. E o túmulo dele está aqui de uma forma interessante que a gente vai ver ainda nesse vídeo. Mas primeiro vamos para a Índia. Índia, seus cabelos. A Avenida da Índia. Não é pegadinha do malandro, nem coisa do Tiririca, não. Essa é uma avenida de Lisboa, para a gente entender como a Índia foi importante para Portugal. O primeiro-ministro é descendente de portugueses indianos. A Avenida da Índia começa aqui nas docas e segue com esse nome até que ela encontra a Avenida Vasco da Gama, no Aquário Vasco da Gama. Aí muda de nome. Aqui em Lisboa tem muita coisa chamada Vasco da Gama. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Tá, beleza. Então Vasco da Gama chegou na Índia, foi quem descobriu o caminho contornando a África, mas poucas regiões da Índia ainda falam português. O inglês é a segunda língua. Mas vamos voltar no tempo. A Índia é um dos países mais antigos do mundo. Hoje tem mais de 1 bilhão de habitantes e falam 22 línguas. Portugal foi até lá porque estava cansado de pagar um preço muito alto pela pimenta, cravo, canela, que importava da Índia, e que tinha muitos intermediários porque o caminho para a Europa passava por vários lugares e cada povo cobrava sua comissão. Coisas em Miami, no Paraguai, são metade do preço, né? Essas especiarias chegavam na Europa com um preço que chegava a ser 30 vezes maior que o da Índia. O Vasco da Gama saiu com 3 navios pequenos e outro menorzinho ainda que levava comida. Deu a volta na África e chegou em Calicut em 1498. 1 ano de viagem. Mas estava aberto oficialmente o caminho dos europeus direto para a Índia. Deram uns presentes para o imperador, ali a conversa era outra. Espelhinhos não funcionavam, fazia muito calor. Esse quadro mostra bem todos os indianos sem camisa e o Vasco da Gama falando durante 4 horas que vai trazer muitas riquezas para trocar por caravinho, gengibre, canela, aquelas coisas, né? Os indianos disseram, traz as pérolas, prata e ouro, que a gente conversa. A viagem era bem difícil, tiveram até que queimar um navio porque a tripulação inteira estava com uma doença, o escorbuto, e eles não sabiam como combater. Enfrentaram muitas tempestades. O poeta Camões conta isso nos Lusíadas. Nuvens com cara de gigantes. Repare o diário de bordo do Vasco da Gama. Há exatamente 3 meses estamos na viagem de retorno da Índia. Talvez seja essa minha última anotação, visto que a tempestade que atravessamos já dura 5 dias. Ondas monstruosas batem contra nossas caravelas, retorcem a madeira e já engoliram 3 dos nossos marinheiros. Toda a tripulação reza. O fim parece estar próximo e talvez ninguém fique sabendo o que vimos. Mas o Vasco da Gama voltou. Só sobrou um navio que entrou aqui no Tejo e deu a notícia. O Vasco ficou em Cabo Verde cuidando do irmão, que estava quase morrendo. Dos 150 homens, chegaram uns 30. Bom, a partir daí, Dom Manuel mandou fazer a festa. Essa aqui é uma parte nova de Lisboa, chamada Parque das Nações. Foi inaugurada na época da Expo, em 98. Você pode vir aqui fazer uma festa nesse hotel 5 estrelas. Lá em cima é um restaurante, inclusive roda para você ver a cidade inteira. Mas a festa do Dom Manuel foi a seguinte, ele mandou badalar todos os sinos de todas as igrejas do país ao mesmo tempo. Só vou dar uma voltinha aqui do teleférico para ver o Parque das Nações inteiro. A viagem deles era até o Vaticano, tinha que comunicar o Papa. E logo depois fizeram outra viagem, mandaram o Cabral para a Índia com 13 navios. Deu aquela paradinha no Brasil, chegou na Índia e os inimigos estavam lá esperando. Muçulmanos, árabes, os intermediários que não iam perder a concorrência. Aí foi de novo o Vasco da Gama com 20 navios. Ele era bom de negócio, mas numa dessas viagens ele morreu.
mas abriu caminho para a Índia Portuguesa, como eles chamavam. Várias cidades no litoral. Construíram fortalezas, ficaram principalmente em Goa, montando uma capital comercial. Um lugar que ainda fala umas palavras em português. A língua oficial é o hindi, mas falam bastante inglês. Por exemplo, pão é pão. Então eles vão na padaria e pedem: "Please, give me one pão." Em Goa tem a Basílica Bom Jesus e o exército português esteve lá até 1961 com vários pelotões. Você vê, 1509 a 1961. Começou na era dos descobrimentos. Portugal e Espanha foram os pioneiros na exploração do globo. E a Inglaterra já quis a Índia inteira, porque o Império Britânico ficou maior. Chegou a dominar 1/4 da população do mundo. A Índia só se tornou independente da Inglaterra em 1947. Mas quem descobriu o caminho para lá? Sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de teima. Vou te contar uma história que é bem interessante. Para comunicar ao mundo que Portugal tinha descoberto esse novo caminho, o rei manda uma carta para o Papa. Mas não era uma simples carta. Bom, a carta do Dom Manuel tinha que ser sensacional, em latim. Alguém que falasse latim tinha que ir para lá ler, responder as perguntas do Papa. Mas o rei teve uma grande ideia. Vamos fazer um showzinho pirotécnico. Então ele fez uma entrada triunfal com 150 homens, bem vestidos, bandeiras, cavalos, muitos outros animais. E é lógico, mandar uns presentes para o Vaticano. Na frente dessa comitiva ele levava um dos símbolos da Índia, um elefante. Imagina o trampo para levar o elefante da Índia para Portugal, depois para Roma. O Papa Leão X ficou fascinado pelo show e quis o elefante de presente. Primeira atitude, mandou chamar o Colombo para ele dar umas explicações. Ele falou que tinha chegado nas Índias anos atrás, ganhou uma recompensa e na verdade ele chegou na América, né? Portugal estava ali com todas as especiarias e isso fazia de Vasco da Gama e o rei os novos senhores do Oriente. E isso foi tão importante para o Dom Manuel que ele construiu muita coisa para comemorar. Criou até um estilo manuelino de arquitetura. E o elefante causou tanto que o túmulo dele aqui no Jerônimos está escorado por elefantes. Semana que vem mostro detalhes do Mosteiro dos Jerônimos. Essa obra de arte que demorou 100 anos para ser construída. Agora, em homenagem ao Vasco, vamos tomar um vinho Conde da Vidigueira, a terra ao lado de onde ele nasceu. Na verdade, ele queria ser conde de Sines, porque o rei dava o que ele quisesse, menos Sines. Porque essa era a terra do primo do rei, que não estava nem aí pro Vasco da Gama. Esse primo queria mesmo ser rei. Ele era mesmo filho do Dom João II, filho bastardo, coisas de família. Então imagina o clima entre os dois. Como o Dom Manuel ia falar: Jorjão, dá aí suas terras pro Vasco. Ele disse: Vascão, vou resolver esse problema insolucionável. Espera só um pouquinho. Cada história, né?